Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, na última aula a gente falou das funções afins, as funções de primeiro grau. E hoje a gente está aqui para falar da nossa função de segundo grau. Um outro nome que ela recebe, função quadrática, justamente por causa desse quadradinho aqui. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão rapidinho do que é uma equação de segundo grau, ok? Uma equação de segundo grau ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c que é igual a zero. Só que isso tem algumas regras, como por exemplo, o a, o b e o c pertencem ao conjunto dos reais e o a tem de ser diferente de zero. Do contrário, a gente vai cair numa função de primeiro grau. Os dois métodos que a gente tem para achar as raízes da função, que no caso são duas, são o método de Bhaskara, que é o tão temido delta, b ao quadrado menos 4ac. E o x é definido por menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O que a gente precisa de ter cuidado é que muitas vezes se confunde esse b ao quadrado com esse menos b. E o sinal e o ao quadrado a gente tem que ter certeza de onde está cada um. E o segundo método mais rápido que a gente tem para resolver é o método da soma e produto, sendo que a soma das duas raízes é igual a menos b sobre a e o produto delas é igual a c sobre a. Beleza! Então, agora que a gente já tem nosso esquema aí de uma equação de segundo grau, a gente consegue entrar na nossa função. Obviamente, assim como a equação de segundo grau, qual a diferença que a gente tem o f de x aqui? Ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c, ou então y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. F de x é a mesma coisa que y, beleza? Aqui a gente tem o nosso pequeno esquema aqui de como é que funciona isso naquela lei das máquinas que a gente fala. Então, eu tenho um número x que entra nessa minha função aqui de forma genérica e vira um y, beleza? Então, agora a gente tem as raízes da nossa função. Bom, para a gente achar a raiz, a gente precisa de igualar o y a zero. Ou seja, a gente vai ter todo isso aqui igual a zero, assim como está aqui. E a partir daí a gente consegue duas raízes. Mas por que duas raízes? Justamente porque quando eu uso os métodos para poder estar fazendo a minha solução, a gente não mexe com uma raiz. Então, uma raiz ela pode dar mais e menos. Aí por que mais e menos? Porque você concorda comigo que se eu puxar a raiz de 4, vamos colocar aqui para você ver. Ó, se eu colocar a raiz de 4, ela pode ser 2 ou ela pode ser menos 2. Isso porque 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado continua sendo 4. É por isso que na nossa fórmula de Bhaskara, a raiz de delta ela tem um mais ou menos, ok? Então, a gente tem os nossos métodos para achar as raízes aqui, que como já foi falado na revisão, são Bhaskara, a soma e produto e a fatoração e os produtos notáveis. Mas quando é que eu uso fatoração e produtos notáveis? É quando você tem a sua equação incompleta. E o que você quer dizer? Como por exemplo, se o b for zero ou se o c for zero. Como por exemplo, aqui, se eu tenho o meu c igual a zero, eu vou ter dois elementos que possuem um x. Então eu consigo fazer fator comum em evidência e achar as raízes sem ter que usar Bhaskara. Ou então se o c é igual a zero, eu consigo passar o c para o outro lado, dividir ele pelo a e botar uma raiz nele. Então a gente tem esses métodos aí, mas somente para equações incompletas, ok? Então a gente tem o nosso gráfico aqui da função de segundo grau, no qual a gente vai estar mostrando aí quais que são os itens importantes. Porque quando a gente fala de função, é sempre gráfico que a gente está procurando, beleza? Então, quando a gente tem esse gráfico aqui, perceba que ele corta aqui os dois eixos em 3 pontos. Ele corta nesse ponto aqui, corta neste aqui e nesse. Então, os pontos onde ele corta o x são as raízes da função. Porque você concorda comigo que nesse ponto aqui o y é igual a zero? Então são essas duas raízes da nossa função, beleza? Então eu vou chamar esse aqui de x' e esse aqui de x duas linhas, ok? Bom, o meu y aqui ele também está sendo cortado num ponto onde o x é zero. Então pensa, se o x for zero aqui, eu zero o meu ax2 e zero o meu bx. O que me sobra? C. Então, esse aqui sempre vai ser o meu ponto C, beleza? Então, são 3 pontos aí que a gente acha, vamos dizer, bem fácil assim, olhando para um gráfico. E daí a gente consegue tirar mais coisas. Como, por exemplo, você percebe que aqui ele é uma parábola. E como é que essa parábola ela vai se mexer de acordo com os números que eu tenho aqui? Bom, Se a gente tem um ar maior do que zero, a gente vai ter essa concavidade para cima.
Se o A for menor do que zero, a gente vai ter uma concavidade para baixo. Na próxima folhinha aqui, a gente vai estar mostrando como é que a gente vai fazer esse estudo aí. Mas por hora, eu vou mostrar aqui só os elementos básicos. Então, o A é responsável por isso. O B ele vai ser responsável por quanto fechado ou quão aberta vai ser a minha parábola, que é o nome disso aqui, beleza? Aí o que acontece? O B ele vai dar uma inclinação, então às vezes eu posso ter uma parábola mais fechadinha ou então uma parábola mais aberta, ok? E o A também ele ajuda a abrir isso aí, né? Por exemplo, 2x ao quadrado vai dar uma amplitude maior para ele. O B faz justamente essa questão da abertura dela. E o C justamente vai deslocar ela no Y. Porque se a gente fosse pensar numa função, não que exista, mas uma função ideal, como por exemplo um x ao quadrado, ele teria o vértice B, que a gente vai falar daqui a pouquinho, aqui na origem. Então ele estaria aqui no meio e seria deslocado bonitinho através do Y. Aqui ele também é deslocado, né? Só que a diferença é que vamos dizer, o ponto de deslocamento aqui é esse C, não aqui embaixo. E como eu já tinha falado, a gente tem aqui embaixo, bem no meio mais ou menos, é para mim, né? Mas na equação ela é o meio mesmo. A gente tem o nosso vértice. E você deve estar se perguntando, mas o que é esse vértice aí? Esse vértice, dependendo do jeito que minha função tem, ele pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. São coisas que a gente vai falar para frente que são muito importantes da nossa função quadrática. Então, note que aqui a gente tem um x do vértice, ou seja, um valor de x para o meu vértice, e um valor aqui de y para o meu vértice. Então, eu vou chamar de x de v e y de v. Beleza? E mais uma curiosidade é que como ela é uma parábola, isso quer dizer o quê? Que ela é simétrica. Ou seja, se eu continuar traçando essa reta para cá e essa reta para aqui, isso aqui vai ser um eixo de simetria, ok? E por que eixo de simetria? Justamente porque pelo fato da parábola ela ter todo esse, por causa do quadrado, ela tem toda essa curvatura e ela não muda. Então ela é igual de um lado para o outro. Se você cortasse no meio e jogasse para um lado, você vai ver que ela ia bater 100% com a outra. Então, por ela ser simétrica, eu posso falar que essa distância aqui D é a mesma coisa que essa distância aqui. A chavezinha ficou só um pouquinho. Mais ou menos, né? Mas a gente vai melhorando, beleza? Então, o que a gente tem para olhar disso aqui é mais ou menos isso. Bom, então você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou achar o que é o x, qual é a y do vértice? Tem alguma fórmula para isso? Tem. Se você conhece mais ou menos aí uma função em segundo grau, você sabe que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. No entanto, eu não vou me contentar aqui em simplesmente dar as fórmulas, né? Em sentido ao porquê delas. Então vamos lá. Para achar o nosso x do vértice, se você prestar atenção no gráfico anterior, que estava na última folha, você vai ver que a distância do x para o vértice e do x duas linhas para o vértice é a mesma, já que ele é simétrico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente dar a média aritmética. Então, o que isso quer dizer? Que isso aqui vai ser a mesma coisa que a soma das raízes, na verdade é a média aritmética delas, né? Então, a soma das raízes sobre 2. Isso porque, somando as duas dividindo por 2, eu vou ter exatamente ali o meu ponto médio, que vai ser o meu x do vértice. Então, o que resta a gente fazer? Perceber isso aqui. X' mais x duas linhas não é exatamente menos b sobre a da nossa resolução pela soma de produto? Então, eu posso pegar e substituir isso aqui. Então, eu vou colocar uma cor diferente aqui para conseguir perceber. Isso aqui é a mesma coisa que menos b sobre a. Vou colocar um igualzinho aqui. Então, a gente tem menos b sobre a dividido por 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1. E como é que a gente faz divisão de fração? A gente mantém a primeira e capota a segunda para poder multiplicar bonitinho. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos b sobre a vezes isso aqui capotado meio. Então, menos b sobre 2a. Beleza? Então, esse aqui é o nosso x do vértice. Espera aí. Eu já ia botar um xy aqui. Eu já estou inventando moda.
Não tem uma letra bonita e ainda quer ficar besteira. Isso aí não vai pra frente, não. Eu não entendi o que ele falou. Mas, beleza. Então, o que resta a gente achar agora? O nosso y do vértice. E como é que eu vou achar isso? Bom, se eu jogo um x qualquer na minha função, eu tenho um y qualquer. Então, se eu jogar o meu x do vértice na minha função, eu vou ter o quê? O meu y do vértice. Então, vamos tomar a nossa função genérica aqui, ax2 mais bx mais c. Só que no lugar do x, eu vou colocar o quê? O x do vértice. E como o x do vértice é isso aqui, então vamos fazer de acordo. Então, eu tenho a que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado, mais b que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Isso vai ser igual ao nosso y do vértice. Não é igual a zero, afinal, se eu jogo x do vértice, eu obtenho o y do vértice. O que é a raiz? É o x que eu jogo, que vai zerar meu y. Beleza? Então, o que resta a gente fazer? Desenvolver isso aqui. Aí você deve pensar, mas esse cara tá querendo me ferrar. Ainda não, eu tô tranquilo. Então vamos fazer isso aqui para poder ver como é que a gente vai chegar nisso aí. É difícil? Não, mas requer atenção. Então, eu vou ter a que multiplica menos b vezes menos b, é a mesma coisa, menos com menos mais, então b ao quadrado. E 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Ok? Então, a gente vai ter isso aí. Mais b que multiplica menos b, mais com menos, menos. Então, isso aqui, ó, coloquei de mais. Isso aqui é menos b2 sobre 2a. Ok? E o mais c continua ali fora da nossa treta. Então, isso aqui, na verdade, cortando, né? A gente pode cortar esse a ao quadrado aqui com esse a. Afinal, isso aqui é a mesma coisa que a vezes a, então posso simplificar um a ali. Então, já colocando mais bonitinho aqui, sem maiores erros, a gente tem b2 sobre 4a menos b2 sobre 2a mais c. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um mínimo múltiplo comum entre todo mundo. Então, se eu tenho 4a, 2a e 1, o meu mínimo, na verdade, o meu mínimo múltiplo comum vai ser 4a, que vai, vamos dizer, é o maior número aí que vai dividir todos. Então, eu vou manter o meu 4a aqui. 4a dividido por 4a, 1 vezes b2, b2. Agora, 4a dividido por 2a, o a simplifica com a, o 4 com 2, então me sobra 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 2b2. E o 4a por 1, 4a, então mais 4ac. Ok? Então, o que resta a gente fazer? Nossa continha aqui. Bom, se eu tenho isso aqui, né? Eu tenho o nosso b2 aqui e menos 2b2. Então, b2 menos 2b2 menos b2 mais 4ac sobre 4a. Isso aí é o nosso y do vértice. Então, é essa a fórmula. Mas você deve estar pensando aqui o seguinte, olha, você me falou agora há pouco que é menos delta. E aqui está com sinal trocado. Exato. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um menos 1 aqui, ó, que multiplica b2. No caso, o menos aqui passou a ser mais, e esse mais vai passar a ser menos. Menos 4ac. Isso sobre 4a. Então, se isso aqui é o que a gente chama de delta, então a gente tem aqui o nosso y do vértice. Ou seja, o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Ok? Então a gente sabe a forma do nosso x do vértice e do nosso y do vértice. Ok? Então você deve estar me perguntando aí agora o que a gente vai fazer. Agora a gente vai mostrar para vocês como que são os comportamentos da nossa função de segundo grau de acordo com as suas raízes e com o modo da sua concavidade. Lembra do a maior que zero, do a menor que zero? Então é isso que a gente vai fazer agora. Beleza, então o que resta a gente fazer agora? O nosso estudo do gráfico, que vai ser o quê? Quando a for menor que zero, quando a for menor que zero. Você lembra que eu falei de concavidade para cima e concavidade para baixo? Isso não vai mudar. O que vai mudar aqui agora é a posição. Você pode estar se perguntando, cadê o eixo Y? Nesse caso ele não vai nos interessar, porque a gente está falando das raízes.
E de acordo com a raiz, a gente tem uma relação com o delta, beleza? Então vamos lá. Para o A maior do que zero, eu tenho concavidade para cima. Então, se eu tenho duas raízes reais, isso quer dizer o quê? Que ele vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Ou seja, ele vai fazer algo assim essa parábola. Beleza? Ela vai cortar 2 vezes o nosso eixo x. Agora, quando eu tenho duas raízes iguais e uma raiz real, o que vai acontecer? Ele vai tangenciar aqui em um ponto. Ou seja, essa parábola é aquela parábola que só toca e depois sobe. Beleza? Então ela vai tocar o eixo x uma vez só. E quando a gente não tem raízes reais, é quando a gente tem aquela raiz de número negativo. Ou seja, ele simplesmente vai passar voando aqui em cima. Ok? Então, para o A menor do que zero, vai acontecer a mesma coisa. A gente tem duas raízes reais, ela faz isso. Quando a gente tiver duas raízes iguais, né? Ou seja, uma raiz real, ela só vai tocar aqui num único ponto. E sem raízes reais, ela vai fazer isso aqui. Então, esse é o mais básico do estudo de gráfico. Agora, o que resta a gente notar aqui? As nossas relações. Olha, quando eu tenho duas raízes reais, você concorda comigo que se eu fizer o Bhaskara, você acha duas raízes reais. Você acha a raiz, uma raiz de número positivo e consegue dois números distintos. Não consegue? Então, quando a gente tem duas raízes reais, isso quer dizer que o nosso delta ele é maior que zero. Beleza? Quando a gente tem uma raiz real, isso significa o quê? Que o delta ele deu zero. Por quê? Se a gente tem a raiz de zero, dá zero. Aí, mais zero menos zero não vai influenciar nada na minha vida. Então isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter uma única raiz. Então, para uma raiz real, o nosso delta vai ser igual a zero. E quando não tem raízes reais? É justamente quando a gente não tem um número real. Que é o caso o quê? Quando a gente tem um número negativo. Um número negativo dentro do delta. Ou seja, é quando o delta ele é menor do que zero. Aí você me pergunta, mas o que se influencia? Você consegue me dizer qual que é a raiz de menos 1? Se você me falar aí, vai estar certo. Só que ele não vai estar dentro dos reais, isso já está dentro dos complexos. Então, a gente, para a raiz real, que é o que a gente vai trabalhar dentro de função, a gente não consegue ter esse resultado. Então, no caso do delta menor do que zero, ela simplesmente não vai tocar o eixo x. Beleza? Então, para a gente poder pegar um pouquinho dessa maldade aí de fazer esse estudo dos gráficos, então eu vou fazer um gráfico aqui bem rapidinho para vocês darem essa treinada aí. E como é que vai funcionar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa função aqui para vocês, não precisa de ficar, vamos dizer, daquele jeitão, e aí você vai ter que me falar aqui, vai ter que fazer o estudo gráfico, ou seja, com a relação maior, menor ou igual, você vai me falar o que é o A, o que é o B, o que é o C e o que é o nosso delta, beleza? Então, pausa o vídeo aí e vai resolver. Então, vocês já resolveram? Então vamos olhar isso aqui. O que acontece? O nosso A aqui, a gente tem concavidade para baixo, não tem? Então, se tem concavidade para baixo, isso significa que ele é o quê? Menor do que zero, beleza? O nosso B deve ser o que você está se perguntando. Como é que eu vou saber isso? Você lembra que eu te falei que o B é justamente a inclinação? Então, se você tomar o B aqui nesse pedaço, ele tem uma inclinação positiva. Então, nesse caso aqui, ele vai ser maior do que zero. Aí, para quem ficou com a dúvida, é por causa do ponto C. Ponto C aqui que a gente tem essa interseção. Ou seja, ele aqui dá para você ver que ele é menor do que zero, não é? Já que é o ponto que corta o eixo Y. O que acontece? No ponto C, se ele é menor do que zero, eu vou ter justamente essa curva aqui. Então quer dizer que a tangente dele aqui, ou seja, a inclinação do B, ela vai ter essa curva para cima. E como no x, quer dizer, quando o x é igual a zero, a gente consegue ver isso aí. Então você consegue perceber, de acordo com o ponto C, o que o ponto B é, beleza? Então o que significa? Que isso aqui, se o A fosse maior do que zero, fosse com cavidade para cima, o B provavelmente seria, nesse caso, menor do que zero, ok? A não ser que ele estivesse pegando o C aqui, aí fosse uma parábola para esse canto aqui. E agora resta a gente saber o que é o delta, não é? Bom, se ele intercepta o eixo x duas vezes,
isso quer dizer que ele é maior do que zero, já que a gente tem duas raízes reais. Beleza? Então, o que resta para a gente agora, já que a gente já fez o estudo, é falar do ponto de máximo, do ponto de mínimo e te dar uns exemplos sobre isso aí. Belezinha? Bom, então para falar de ponto de máximo e ponto de mínimo, eu tenho aqui esses dois esqueminhas para te mostrar o que é isso. Então, o que é o ponto de máximo? É justamente quando eu tenho uma função de concavidade para baixo. O meu vértice é o meu ponto de máximo e o y do vértice aqui, no caso, é o máximo da função. Do mesmo modo, a gente tem o mínimo aqui e o mínimo da função. Aí, o conceito dele aqui, para você entender que ele é o máximo da função, o ponto de mínimo, tá bem óbvio, né? Por quê? Aqui é o maior valor que a minha função pode assumir e esse aqui é o menor valor. Mas, como a gente não está atrás somente de explicação, mas sim de aplicação prática, você deve estar me perguntando, mas quando é que eu vou usar isso? Quando é que vai acontecer alguma coisa que eu vou decrescer aqui, vou ter o negócio, vou decrescer, depois começa a crescer de novo? Ou então, quando tem algo que começa e depois decresce? Por exemplo, se uma pessoa fizer um pacote com desconto para certos alunos, até tantos alunos ela vai ter um lucro. Depois de tantos ela tem um prejuízo. É óbvio que eles jamais vão fazer o cálculo disso aí considerando chegar no zero. Eles sempre cortam antes. Mas a gente tem essa aplicação. E o ponto de mínimo? Se você pensar no investidor com um capital X, o capital dele está aqui no topo. Aí um dia que ele vai investindo, se ele vender tanto, ele vai ter prejuízo. Mas depois que ele vende tal, ele começa a crescer de novo. Então, a gente vê que isso aí é bastante decorrente, como por exemplo, isso aqui também na física a gente vê muito. Quando a gente tem os movimentos independentes, né? Ou seja, o objeto se move para o lado, ao mesmo tempo que ele é jogado para cima. Ele faz esse arco aqui. Esse ponto de máximo, no caso, é o quê? A altura máxima que ele atinge. E aí, para você conseguir perceber como que a gente vai fazer isso, então tem um exercício para você aqui. Olha, um senhor dispõe de 12 metros de tela para construir um viveiro. Para tal tarefa, ele vai usar uma das paredes de sua casa. Determine qual deve ser a largura L do viveiro para que sua área seja a maior possível. Beleza? Então, pausa o vídeo e vai fazer, ok? Beleza, então, vocês já terminaram aí, né? Talvez alguns tenham conseguido, outros não, mas vamos fazer aqui. Então, o que a gente precisa antes disso aqui? A gente precisa de ter um esqueminha aqui. Então, o que acontece? Na verdade, se eu fizer um esquema aqui, ele está falando que eu tenho 12 metros de tela, tá aí tudo bem. Então, ele vai usar uma das paredes da casa dele. Ou seja, se a gente for desenhar a casa do velho, a gente vai ter aqui uma parede e isso aí, vamos dizer, vai servir de apoio para o resto aí do arame. Então, a gente vai ter aqui 3 medidas, afinal vai ser quadrado. E aqui a gente tem uma largura L e um comprimento C. E aí, como a largura é justamente isso aqui, né? Chama o comprimento, então o L vai ser exatamente aqui. Então, o que acontece? A gente precisa de entender o que a gente está fazendo. A gente vai cair nessa equação do segundo grau, quer dizer, na função do segundo grau do nada? Não. A gente tem que entender o que está acontecendo. Primeiro, o que é área? Área não é base vezes altura? Então, a minha área aqui vai ser igual a L vezes C, não é? Base vezes altura vai me dar a minha área. Mas eu tenho mais um dado. Ele fala que tem 12 metros de tela. Isso significa o quê? Que toda essa parte desenhada em azul aqui é a tela. Então isso tudo tem de ter 12 metros. Isso significa o quê? Que 2L, que é L, mais C, tem de ser igual a 12. Beleza? Então a gente tem esses dois dados aí. O que resta a gente fazer? A gente não está querendo a área em função de L, já que ele quer saber a área maior possível e quer saber a largura. Ou seja, a minha área está em função da minha largura, beleza? Então, eu vou isolar esse C aqui. Esse C vai ser igual a 12 e esse 2L passa para lá menos, ou seja, menos 2L, ok? Então, agora que eu já tenho C, eu posso substituir ele aqui. Aí você me pergunta, ele é o mesmo? Sim, afinal a gente tirou isso aqui da mesma questão e a mesma relação, beleza? Então, agora eu vou substituir 12 menos 2L aqui. Então, o que a gente vai ter? Vou colocar aqui em vermelho. A gente vai ter L que multiplica 12 menos 2L. Isso aqui, então, vai ser igual a 12L menos 2L2. Então,
essa aqui vai ser a nossa função área. Então, para colocar aqui bonitinho para vocês, a nossa área A em função de L vai ser igual a menos 2L2 mais 12L, ok? Agora, o que resta a gente fazer? A gente tem que calcular isso aqui, mas a gente tem que entender primeiro. Então, para entender, vou desenhar o gráfico aqui, só para a gente ver o que a gente está objetivando. Olha, se ele tem concavidade para baixo, isso significa o quê? Quer dizer, concavidade para baixo significa o quê? Que ele vai ter esse tipo de curvatura aqui, né? Então, aqui eu tenho meu comprimento L, aqui eu tenho minha área A. Isso significa o quê? Que o ponto de máximo é justamente o meu x do vértice. Na verdade, o ponto de máximo não, né? A área máxima, ela vai ser o meu y do vértice, na verdade. O x de vértice vai ser justamente a largura L do viveiro que vai determinar isso. Então, ele está querendo saber aqui qual a largura do viveiro. Então, a gente vai calcular o x do vértice, beleza? Que com esse ponto aqui, ó, perdão, com esse ponto aqui, a gente vai ter exatamente o nosso x do vértice aí, que vai ser a nossa largura necessária. Então, o x do vértice é igual ao quê? Menos b sobre 2a, não é? Então, resta a gente identificar o quê? O que é o que, né? Bom, esse L2 aqui quer dizer que esse aqui é o elemento A da vida. E o que está multiplicando só o L, esse aqui é o nosso elemento B. Então, vai ser 12 aqui. Então, passando para cá, substituindo todos os valores, o nosso B vai ser igual a menos 12. Beleza? Porque mais com menos, menos. Sobre 2A. Agora, perceba o seguinte. Bom, então você percebeu aqui que eu tenho menos 2 e o 2A. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter menos 4 aqui. Já está aqui, já está cortado, porque teve um probleminha aí e a câmera resolveu trollar a gente. Mas, menos 12 com menos 4, menos justamente por causa do menos com mais aqui, já que o A é esse menos 2, a gente vai ter o quê? Exatamente 3, não é? Já que menos com menos é mais e 12 dividido por 4 é 3. Então, o que isso significa? Que a nossa área aqui, na verdade, a nossa largura, ela tende a ser 3 metros. Isso para quê? Para a gente obter a área máxima. E como é que eu obteria a área máxima? Você pode calcular o y do vértice com aquela forma, ou simplesmente colocar isso aqui na sua função. Aí você ia achar o seu resultado aí, beleza? Então, sobre a função de segundo grau, é isso. Por favor, se atente ao ponto de máximo, ponto de mínimo da função, que nas aplicações práticas que a gente tem, que a gente usa, primordialmente é isso. Então, muito obrigado pela atenção, gente. Se você gostou, dê o seu like. Se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, poder estar dando aquele apoio pra gente aí. E coloque aí suas dúvidas, alguma coisa que você não entendeu direito, alguma sugestão de algo que pode estar melhorando aí. Afinal, é para vocês. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Beleza? E não esqueça de compartilhar isso aí com aquele cara que eu sei que você sabe que ele está precisando, porque é muita gente que pega rápido isso aqui, rapaz. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente.